Esta daqui é a leitura da introdução e um pouquinho a mais da Bíblia de Estudo NVT. A introdução à Bíblia de Estudo NVT diz o seguinte: a Bíblia de Estudo NVT chega ao Brasil com a mais completa e abrangente em língua portuguesa, em virtude da extraordinária clareza do texto da nova versão transformadora, traduzida do hebraico, aramaico e grego por uma comissão de eruditos cristãos brasileiros e lançada em 2016, a presente Bíblia de Estudo não se preocupa apenas em detalhar questões de vocabulário e sintaxe. Aqui, os esforços se concentram especialmente em expor o significado do texto à luz de seu contexto original. O objetivo prioritário é facilitar a compreensão da Bíblia, de modo que o leitor ouça de fato a voz de Deus a partir de sua revelação escrita. Todas as ferramentas de estudo presentes nesta edição foram concebidas para auxiliar o leitor na tarefa de cruzar as pontes do tempo, do espaço, da cultura e das tradições literárias. Assim, ele tomará consciência do mundo da Bíblia e poderá ler as Escrituras com um entendimento semelhante ao dos primeiros leitores. É necessário, afinal, familiarizar-se com os costumes, a geografia e a história do palco em que viviam os escritores dos textos originais. Somente então compreenderá o impacto das palavras sobre seu público inicial e a profundidade da revelação de Deus para toda a humanidade em todos os tempos. Esta Bíblia de Estudo, originalmente lançada em inglês pelos editores da New Living Translation, representa o resultado de mais de 7 anos de trabalho coletivo envolvendo 48 eruditos e editores. Sua tradução para a língua portuguesa foi empreendida em harmonia com a visão tradutológica que fundamentou a produção da NVT pela editora Mundo Cristão, de forma que os milhares de textos complementares combinem com a limpidez e transparência do texto da NVT, constituindo uma obra de singular utilidade e valor. A Bíblia de Estudo NVT, portanto, estabelece um contexto de conhecimento, uma base didática sobre o qual o Espírito Santo pode operar no coração de pastores, seminaristas, professores, leigos e todos os interessados na palavra de Deus. Temos aqui um trecho de Isaías 55, versículos 10 a 11, que diz: a chuva e a neve descem dos céus, e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Conheça aqui a clareza da nova versão transformadora, numa edição que traz nova luz à palavra de Deus. Permita que ela transforme a sua vida. Mensagem dos editores. Também vou ler a parte da Bíblia que diz: como estudar as Escrituras com a Bíblia de Estudo NVT. Procurar entender o texto da Bíblia é uma das coisas mais importantes que podemos fazer. Na Bíblia, lemos sobre aquilo que Deus fez e disse no passado. Encontramos relatos de pessoas que viviam em um mundo bem diferente do nosso, mas que, em muitos sentidos, levaram uma vida parecida com a nossa. E, o que é mais fundamental, por meio da Bíblia, ouvimos Deus falar e temos a oportunidade de andar em comunhão com Ele. A Bíblia é, no entanto, um livro complexo e muito distinto. É verdade que não é fácil entender alguns trechos. Algumas passagens, contudo, são quase indecifráveis, mesmo quando lidas numa tradução clara e contemporânea como a NVT. Não é raro alguém tomar a decisão de ler e entender a Bíblia e acabar deixando-a de lado por sentir-se confuso e frustrado. Como ouvir Deus falar se parece tão difícil compreender suas palavras? A Bíblia de Estudo NVT foi criada para tratar dessa dificuldade. Sim, a Bíblia é um texto complexo e muito distinto, mas não é uma montanha intransponível, nem um deserto intransitável. Na verdade, é um caminho que muitos já percorreram, e ter um guia pode tornar a jornada uma experiência interessante, agradável e gratificante. A Bíblia de Estudo NVT foi criada para ser seu guia nessa jornada. Como usar a Bíblia de Estudo NVT? Leia o texto bíblico. Nenhum recurso da Bíblia de Estudo NVT é mais importante que as Escrituras, o texto da Bíblia propriamente dito. Em sua leitura, considere que o texto bíblico é o registro
das interações de Deus com pessoas específicas no passado. A Bíblia não é apenas um conjunto de proposições teológicas ou instruções morais, embora inclua ambas as coisas. É, em primeiro lugar, o registro de como Deus revela a si mesmo e seus propósitos às pessoas e forma com elas relacionamentos de amor e fidelidade. À medida que ler, procure entender o significado daquilo que Deus fez e disse às pessoas. Deus não muda, de acordo com 1 Samuel 15, 29 e Tiago 1, 17. E, portanto, aquele que se relacionava com pessoas no passado é o mesmo que se relaciona conosco hoje, e será o mesmo Deus no futuro e por toda a eternidade, de acordo com Hebreus 13, versículo 8. Leia a Bíblia com o objetivo de conhecer a Deus. Leia cada livro da Bíblia como um todo. Em vez de escolher versículos isolados, é sempre melhor estudar um livro em sua totalidade. Cada livro é um todo unificado e cada versículo faz parte desse todo. Na primeira leitura, procure ler o livro inteiro de uma vez. No caso de um livro mais longo, divida-o em partes. Se desejar, use o esboço na introdução ao livro para fazer essa divisão. Durante a leitura, procure prestar atenção somente no texto bíblico. Recomendamos que deixe as notas e os outros recursos para depois. Anote dúvidas e ideias que lhe ocorrerem e depois siga em frente. Leia as instruções aos livros e as instruções às seções e os artigos cronológicos. Cada livro das Escrituras está inserido num contexto literário e num contexto histórico, e ambos têm implicações importantes para a compreensão do livro e de passagens individuais. A Bíblia de Estudo NVT fornece artigos que o ajudarão a entender esses contextos e o prepararão para abordar o texto de modo mais informado. Recomendamos que você comece com a leitura das introduções ao Antigo e ao Novo Testamento. Em seguida, leia a introdução à seção da Bíblia que você pretende estudar e a introdução ao livro específico. Reflita com calma sobre essas introduções a fim de compreendê-las. Elas foram escritas por pessoas que dedicaram muitos anos a entender as Escrituras e ajudar outros nessa jornada. Durante a leitura do texto bíblico, volte ocasionalmente a esses recursos. Leia devagar. Depois de ler rapidamente o livro bíblico e as introduções a elas associadas, é hora de começar a ler o texto e os materiais de estudo em conjunto. Recomendamos que esse trecho da jornada seja percorrido sem pressa. Reserve tempo para ler, entender e meditar sobre as palavras do texto bíblico e dos materiais de estudo, as notas, os artigos e os auxílios visuais. Recomendamos que você leia e medite em cerca de um capítulo por dia, ou 1,5 páginas de texto bíblico e materiais de estudo. Fazendo isso 5 dias por semana, durante as 52 semanas do ano, você terminará de ler a Bíblia de Estudo NVT uma vez a cada 5 anos. O plano de leitura na página 2131 o ajudará a estabelecer esse ritmo. Parece muito tempo, mas passará rápido e você terá o prazer de fazer muitas descobertas agradáveis ao longo do caminho. E, o que é mais importante, você dará a si mesmo tempo para acolher as palavras de Deus e expressar a Ele suas respostas em oração. Siga o esboço. Observe os títulos do esboço no texto. Considere de que maneira cada passagem se encaixa na estrutura geral do livro. Use os auxílios de estudo. Os inúmeros auxílios de estudo, de acordo com guias de recursos, página A8 até A15, foram criados para ajudar a explicar o que a Bíblia significava para seus primeiros leitores e o que significa para nós que a lemos hoje. Use esses auxílios de estudo para entender o sentido e a relevância daquilo que o texto bíblico diz. Ao ler a Bíblia desse modo, você começará a ouvir a voz de Deus lhe falar, como falou às primeiras pessoas que leram essas palavras. Tenha um caderno de anotações. Ao percorrer as páginas das Escrituras, use um caderno para anotar suas descobertas, reflexões, intuições, dúvidas, orações e dificuldades. Em séculos passados, era comum leitores manterem cadernos com anotações sobre aquilo que haviam lido e descoberto. Em tempos mais recentes, muitas pessoas consideram proveitoso ter um diário em que anotam suas leituras bíblicas, reflexões e orações. Você pode usar seu caderno para anotar dúvidas, coisas interessantes que aprender
seus próprios pensamentos a respeito da passagem, o que Deus parece estar lhe dizendo e suas orações a Deus acerca do assunto estudado. Marque o texto bíblico e os materiais de estudo. Pode ser útil destacar os trechos do texto bíblico e dos materiais de estudo que respondem às suas perguntas ou que, de alguma forma, falam ao seu coração. Para isso, você pode sublinhar, circular ou usar um marcador de texto em palavras ou frases. Também pode colocar colchetes nas margens ou em partes do texto. Pode ainda escrever de 1 a 3 palavras na margem para lembrar-se de determinado tópico e escrever referências cruzadas indicando outras passagens da Bíblia de Estudo NVT ou de seu caderno de anotações. Uma possibilidade é organizar as notas por data. Desenvolva senso histórico. Ao ler a Bíblia, procure desenvolver a percepção de como as diferentes partes das Escrituras se encaixam no tempo e no espaço. Nós, seres humanos, fomos criados para gostar de boas narrativas e guardá-las na memória. A Bíblia narra uma história magnífica, mas por vezes não entendemos como as partes da narrativa se encaixam umas nas outras. A Bíblia de Estudo NVT traz várias linhas do tempo, mapas e explicações para ajudá-lo nessa tarefa. Quando compreendemos o lugar que cada parte ocupa dentro da narrativa mais ampla, conseguimos visualizar ligações e desdobramentos que não éramos capazes de enxergar antes. Use os materiais de referência no final da Bíblia. Os materiais de referência no final da Bíblia de Estudo NVT o ajudarão a encontrar com rapidez as passagens-chave que tratam de determinada pessoa ou de determinado lugar ou assunto. Leia com atenção as notas e recursos apresentados no índice e também o texto bíblico propriamente dito. Aprofunde-se. Não considere as notas de estudo e outros recursos da Bíblia de Estudo NVT a última palavra em qualquer assunto ou passagem. O texto bíblico em si está todo aqui. Você tem em mãos uma cópia completa da palavra revelada de Deus. As notas e os outros recursos, porém, são limitados e incompletos. Preparamos esta Bíblia de modo a fazer caber o máximo possível de informações nas 2.122 páginas que vão desde o começo do Antigo Testamento até o final do Novo Testamento. Na verdade, porém, ela traz apenas uma pequena parcela de tudo que poderia ser dito. Portanto, considere as notas e recursos da Bíblia de Estudo NVT um guia muito útil, mas incompleto para a sua jornada. Para aqueles que desejarem aprofundar-se em algum aspecto do estudo, existem muitos outros recursos disponíveis. A fim de ajudar o leitor a encontrar esses recursos, as introduções aos livros e as sessões trazem uma lista de materiais para leitura adicional. Mãos à obra. Por fim, não hesite. Mergulhe fundo. Comece a usar a Bíblia de Estudo NVT para seu estudo diário e não se preocupe se não conseguir pôr em prática todas as sugestões oferecidas aqui. Dê um passo pequeno de cada vez na medida em que for capaz. O mais importante é começar a jornada de leitura, estudo e compreensão da Bíblia. Depois de algum tempo, volte e leia este guia novamente. Talvez encontre mais alguma sugestão que poderá ajudá-lo ao longo do caminho. Ao usar a Bíblia de Estudo NVT, você descobrirá ainda outras maneiras de crescer em entendimento da Palavra de Deus. Convidamos você a nos visitar no site novaversãotransformadora.com e relatar suas experiências enviando um e-mail para nvt@mundocristão.com.br. Passagem de Isaías 2, versículo 5, que diz: Venham, vamos andar na luz do Senhor. E também uma passagem de Salmos 119, verso 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Mensagem dos editores. Essa daqui foi a leitura então da introdução e a apresentação e sobre como usar e como estudar as escrituras com a Bíblia de Estudo NVT. Muito obrigado por me acompanhar e até o próximo vídeo.